Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre tolerância e doenças autoimunes. Tolerância é um estado de não responsividade imunológica específica, isto é, uma resposta imune a um determinado antígeno ou epítopo não ocorre, embora o sistema imune esteja atuando normalmente. No geral, antígenos apresentados durante a vida embrionária são considerados próprios e não estimulam uma resposta imunológica, ou seja, somos tolerantes a tais antígenos. Tolerância de células T. O principal processo pelo qual linfócitos T adquirem a capacidade de distinguir o próprio do não próprio ocorre no timo fetal. Esse processo, denominado de deleção clonal, envolve a morte de células T que reagem contra antígenos presentes no feto naquele momento. As células autorreativas morrem por um processo de morte celular programada, chamada de apoptose. A tolerância ao próprio, adquirida no interior do timo, é denominada de tolerância central, enquanto a tolerância adquirida fora do timo é denominada de tolerância periférica. Tolerância periférica é necessária porque alguns antígenos não atingem o timo e, portanto, algumas células T autorreativas neles não são mortas. Anergia clonal é o termo empregado para descrever células T autorreativas que não são ativadas devido ao fato de a coestimulação apropriada não ocorrer. Ignorância clonal refere-se a células T autorreativas que ignoram antígenos próprios. Essas células T autorreativas são mantidas ignorantes pela separação física dos antígenos-alvo. Por exemplo, barreira hematoencefálica, ou ignoram antígenos próprios porque os antígenos estão presentes em quantidades muito pequenas. Indução da tolerância. Maturidade está relacionado ao hospedeiro. Animais neonatos são imunologicamente imaturos e não respondem adequadamente a antígenos exógenos. Já a estrutura e dose está relacionado ao antígeno. Molécula simples induz a tolerância mais rápido que a complexa. As doses muito altas ou muito baixas do antígeno podem causar tolerância no lugar da resposta imune. Por exemplo, são os polissacarídeos purificados em doses muito altas que resultam em ausência de resposta. Por exemplo, a paralisia imune. Existem outros aspectos. As células T mantêm-se tolerantes por mais tempo que as células B. A administração de um antígeno de reação cruzada tende a interromper a tolerância. E fármacos imunossupressores intensificam a tolerância, por exemplo, em pacientes submetidos a transplante de órgãos. Doenças autoimunes. Geralmente, o hospedeiro adulto exibe tolerância a antígenos próprios presentes durante a vida fetal. Esses são conhecidos como tissulares. Mas em algumas circunstâncias, a tolerância pode ser perdida e reações imunes contra antígenos do hospedeiro podem se desenvolver, causando as doenças autoimunes. A etapa mais importante é a ativação de células T auxiliares CD4 autorreativas. TH1 e TH2 autorreativas podem induzir reações autoimunes mediadas por células ou mediadas por anticorpos, respectivamente. A maioria das doenças autoimunes são mediadas por anticorpos. Fatores genéticos. Acentuada incidência familiar que sugere predisposição genética. Existe associação de algumas doenças com determinadas especificidades do antígeno leucocitário humano, HLA, especialmente os genes de classe 2.
Um exemplo desse tipo de doença é a artrite reumatoide, que ocorre predominantemente em indivíduos portadores de gene HLA-DR4. Uma teoria explicativa para fatores genéticos influenciarem em doenças autoimunes é que células T autorreativas escapam da seleção negativa no timo porque se ligam fracamente àquelas proteínas do MHC de classe 1 ou classe 2, na superfície do epitélio tímico. Desenvolver ou não doença autoimune é multifatorial, mas indivíduos com genes HLA predispõem-se a certas doenças autoimunes. Entretanto, os indivíduos que apresentam o HLA podem não apresentar doença autoimune. Acreditam-se que genes HLA são necessários, mas não suficientes para causar doenças autoimunes. Fatores hormonais. Aproximadamente 90% de todas as doenças autoimunes ocorrem em mulheres. Teoria de explicação. O estrogênio pode alterar o repertório de células B e intensificar a formação de anticorpos contra o DNA. Um clássico exemplo é o lúpus eritematoso sistêmico. Surge ou exacerba-se durante a gravidez ou imediatamente após o parto. Tal fato fundamenta o conceito de que os hormônios desempenham um importante papel na predisposição de mulheres e doenças autoimunes. Fatores ambientais. Alguns agentes ambientais desencadeiam doenças autoimunes, muitos dos quais consistem em bactérias ou vírus. A seguir, temos uma tabela que nos mostra alguns desses agentes. Essa tabela nos mostra infecções microbianas associadas a doenças autoimunes. Por exemplo, a bactéria Streptococcus pyogenes, que provoca a febre reumática, a Campylobacter jejuni, a síndrome Guillain-Barré, a Escherichia coli, que leva à cirrose biliar primária, e os vírus da hepatite B, que causa esclerose múltipla, vírus da hepatite C, crioglobulinemia mista e vírus do sarampo, encefalite alérgica. Essas são algumas bactérias e vírus que causam doença autoimune. Outros desencadeadores ambientais são alguns fármacos, como procainamida, que é um antirrítmico e seu uso prolongado provoca lúpus eritematoso sistêmico. E determinados metais pesados, como ouro e mercúrio, que causam doenças autoimunes em animais experimentais. Há dois mecanismos principais pelos quais fatores ambientais poderiam desencadear doenças autoimunes. Consiste no mimetismo molecular, ao qual propõe que agentes infecciosos possuem antígenos responsáveis pela elicitação de uma resposta imune, que reagem de forma cruzada com componentes das células humanas. O outro é o fato do dano tissular liberar antígenos intracelulares sequestrados, que provocam uma resposta imune. Doenças autoimunes ocorrem em indivíduos com uma predisposição genética determinada por seus genes do MHC e que são expostos a um agente ambiental que desencadeia uma resposta imune de reação cruzada contra algum componente do tecido normal. Falaremos agora sobre mecanismos. Diversas bactérias e vírus são implicados como fontes de antígenos de reação cruzada que desencadeiam a ativação de células T ou células B autorreativas. Um exemplo é a síndrome de Reiter, que ocorre após infecções por Shigella. Mimetismo molecular é o desencadeador ambiental que assemelha-se ou mimetiza-se suficientemente a um componente do corpo, de modo que um ataque imune é dirigido contra o componente corpóreo de reação cruzada. Alteração de proteínas normais. Fármacos
podem ligar-se a proteínas normais, tornando-as imunogênicas. O lúpus eritematoso sistêmico, induzido por procainamida, é um exemplo dessa alteração. Liberação de antígenos sequestrados. Determinados tecidos, por exemplo, esperma, sistema nervoso central e o trato uveal oculares, são sequestrados de modo que seus antígenos não são expostos ao sistema imune. Esses tecidos são conhecidos como sítios imunologicamente privilegiados. Quando tais antígenos atingem acidentalmente a corrente sanguínea, provocam respostas humorais e celulares, produzindo a espermatogênese, encefalite ou endoftalmite. Antígenos intracelulares como DNA, estonas e enzimas mitocondriais são normalmente sequestrados do sistema imune. Infecções bacterianas ou virais podem danificar células, provocando a liberação desses antígenos sequestrados, que ativam então uma resposta imune. Disseminação de epítopos é o termo utilizado para descrever a nova exposição a autoantígenos sequestrados como resultado de danos causados às células pela infecção viral. Esses autoantígenos recém-expostos estimulam células T autorreativas, resultando em doenças autoimunes. Iremos exemplificar algumas doenças autoimunes importantes. A febre reumática, geralmente, é precedida de infecção estreptocóccicas de grupo A. Proteína M desses estreptococos é combatida com anticorpos que reagem de forma cruzada com a miosina cardíaca e com proteínas do tecido cerebral. Síndrome de Reiter. Esta síndrome caracteriza-se pela tríade artrite, conjuntivite e uretrite. Cultura das áreas afetadas não revela um agente causal. A infecção por um dos patógenos intestinais, por exemplo, Shigella, Salmonella, Yersinia e Campylobacter, predispõe-se à doença. A maioria dos pacientes são homens HLA-B27 positivos. A patogênese da doença é incerta, porém complexos imunes podem desempenhar algum papel. Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença onde são formados anticorpos contra o DNA. A doença afeta principalmente mulheres entre 20 e 60 anos de idade. E na maioria dos pacientes, o agente que induz esses autoanticorpos é desconhecido. A maioria dos casos é causado por complexos imunes que ativam o complemento. Por exemplo, a erupção nas bochechas resulta de uma vasculite causada pela deposição de complexos imunes, assim como a artrite e glomerulonefrite também são causadas por complexos imunes. O diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico é dado pela detecção de anticorpos anticelulares e de anticorpos fluorescentes. O tratamento dessa doença varia de acordo com a severidade e dos órgãos afetados. Aspirina e fármacos anti-inflamatórios são os medicamentos utilizados. A videoaula de hoje baseou-se no livro de Microbiologia Médica e Imunologia, da 10ª edição, que tem como autor Warren Levison e tradução Marta Maria Macedo, e as imagens retiradas do Google. Então, pessoal, agradecemos por assistirem a videoaula de hoje. Se gostaram do vídeo, dá um joinha e até a próxima!